Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Leon Denis. Saudamos também aos nossos irmãos internautas e desejamos também um bom estudo para eles. Como toda segunda-feira, nesse horário, nós estudamos o livro dos médiuns, né? E hoje, a Dona Yara Cordeiro falará para nós os itens 280 e 281 do capítulo 25, que trata das evocações. E no momento dos passes, a Raquel fará a sustentação do Evangelho, capítulo 5, no item 11, durante o momento dos passes, né? Então, meus irmãos, vocês têm em mãos a página de hoje, que foi extraída do livro Crestomatia da Imortalidade, da editora FEB, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E tem como título Intercâmbio e Mediunidade. Todo intercâmbio sugere cooperação. Você rogará inutilmente aos instrutores desencarnados orientação e roteiro para a recuperação do patrimônio moral, se não doar, porém, de você mesmo, o material indispensável a que a resposta divina chegue aos seus ouvidos das suas solicitações. Procuremos o campo das imagens simples para expressar com clareza nossas ideias. Aluno relapso, problema de educação. Servidor incompetente, distúrbio na máquina administrativa. Companheiro invigilante, ameaça constante na marcha. Coração intranquilo, inquietude nos corações alheios. A madeira que se submete às mãos do operário se adorna de linhas, a fim de preencher a finalidade a que destinam. O barro submisso transforma-se em vasilhame útil. A terra humilde, crestada pelo abandono, deixando-se conduzir, metamorfoseia-se em jardim ou floresta abnegada. No campo da mediunidade, é indispensável que o médium ofereça também a sua parte, mínima que seja. Não se pode compreender intercâmbio mediúnico sem comunhão espiritual. Para uma boa comunhão espiritual, exigem-se fatores básicos que são essenciais. Os espíritos superiores preferem, evidentemente, os espíritos encarnados que buscam ascender. Só há sintonia quando se dá uma afinidade química harmoniosa. Foi em razão disso que o espírito de verdade, contribuindo à obra imortal da doutrina espírita, preconizou aos espíritos a necessidade da instrução. Ninguém espere chegar ao reino dos céus enquanto caminha na terra sem a cooperação daqueles que o precederam na marcha evolutiva. Ninguém aguarde a ascensão, relegando aos instrutores do além-túmulo a tarefa que lhe compete. É necessário intercâmbio útil e nobre na mediunidade, para que o caráter do médium se lapide e possa oferecer sempre um plasma plástico maleável às tarefas do bem. Convém não esquecer que em toda comum e que para o bom sucesso dessa cooperação se faz necessário que você se aproxime da mesa de comunhão espiritual com as mãos cheias de realizações e a alma vazia de personalismo, para que a misericórdia divina lhe preencha o vazio e a sua ansiedade de sublimação floresça de alegria à doação superior. João Cleófas. E assim, meus irmãos, sensibilizados por essa página tão bonita, nós vamos agora fazer a nossa prece inicial. Vamos colocando a doce e serena imagem do Senhor Jesus em nossas mentes e vamos agradecer
Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse horário, na casa de Leon Denis. Que nós possamos, Senhor, todos nós, sermos envolvidos por essas vibrações de paz, de amor, de harmonia aos nossos corações e em nossos pensamentos. Portanto, Senhor, rogamos ao Teu coração tão generoso, tão amoroso, que nos sustente, que sustente a nossa irmã Yara, que fará o uso da palavra, a nossa irmã Raquel no momento da sustentação. Enfim, Senhor, a todos nós que aqui estamos, que os espíritos, guias, diretores desta casa nos fortaleçam nos nossos sentimentos, nos amparando. A Allan Kardec, Leon Denis, mas acima de tudo, Senhor, nós pedimos a Ti, ao Teu amor infinito, Pai, que nós possamos e protegendo a todos nós, graças a Deus. Meus irmãos, então nós vamos ler apenas alguns trechos desses itens 280 e 281, para que a nossa querida Yara possa fazer o estudo o maior tempo, né? Então, no item 280, ele trata da linguagem a ser utilizada com os espíritos. E diz assim: o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica, naturalmente, o tom que convém utilizar com eles. É evidente que quanto mais elevados eles são, mais direito têm ao nosso respeito, às nossas atenções e à nossa submissão. Não devemos-lhes testemunhar menos deferência do que o teríamos feito se estivessem vivos, mas por outros motivos. Na Terra, teríamos considerado a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, nosso respeito só decorre da superioridade moral. A própria elevação deles os coloca acima das puerilidades de nossas formas aduladoras. Não é através das palavras que se pode captar a benevolência deles, é pela sinceridade dos sentimentos. Seria, portanto, ridículo dar-lhes títulos que nossos costumes consagram para a distinção das categorias, e que, quando vivos, teriam podido lisonjear-lhes a vaidade. Se são realmente superiores, não apenas nenhuma importância dão a eles, mas isto lhes desagrada. Um bom pensamento lhe é mais agradável do que os epítetos mais elogiosos. Se não fosse assim, não estariam acima da humanidade. E agora nós passamos para o item 281, que trata da utilidade das evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas, pelo elevado ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abarcar um círculo de ideias mais extenso, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance comum da humanidade e, por conseguinte, melhor iniciar-nos do que outros em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações dos espíritos de uma ordem menos elevada sejam inúteis. O observador nelas colhe muita instrução. E fica a recomendação, meus queridos irmãos, para que vocês complementem, né, essa leitura nos lares de cada um de vocês. E assim nós passamos a palavra para a nossa querida Yara, que Jesus a abençoe no seu estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, que sempre possamos rogar a Deus e a Jesus o amparo, a assistência para os nossos momentos de reflexão. Que os nossos benfeitores espirituais também nos assistam, trazendo-nos a inspiração necessária para que, com o raciocínio mais claro,
possamos então nos alimentar da mensagem que nos trará a noite de hoje. Como foi dito, né, pela nossa irmã dirigente da noite de hoje, nós estamos dando continuidade nos estudos de O Livro dos Médiuns, às segundas-feiras, do capítulo 25, onde Kardec vai tratar das evocações. E todos nós já temos uma noção, né, do que seja evocação. Evocação é um chamamento. Um chamamento, né, que nós fazemos ou de viva voz, né, quando gritamos o nome de alguém, quando chamamos a atenção de alguém para aquilo que queremos lhes passar, ou, em outro momento, quando nós fazemos esse mesmo chamamento pelo nosso pensamento. Ao pensarmos, não é? Ao trazermos assim, mais para perto de nós a imagem, a lembrança de alguém, não pensemos que isso fique apenas, não é, no entorno de nós mesmos, não é? Só a nossa cabeça, não é, deixando passar aquela imagem que só nós estamos, naquele momento, vivenciando essa situação. Aquele a quem estamos nos referindo naquele instante, pelo pensar, recebe a nossa comunicação. É como se nós estivéssemos dando um telegrama, passando um telegrama, que vai, através das ondas, não é, presentes no nosso fluido cósmico, chegar àquela pessoa e ela, então, se voltará na direção de onde partiu o chamamento para prestar atenção no conteúdo da mensagem que a eles chegaram. Mas uma coisa é importante nós fazermos atenção quando paramos para pensar nas evocações. Basta lembrar também que lembrar o seguinte: nós estamos nos aproximando do mês de novembro, né? Para que a gente possa ter bem firme a ideia da evocação. Estamos chegando no mês de novembro e desde muito cedo começamos a pensar naqueles que são objeto dos nossos cuidados, que são aqueles a quem queremos demonstrar o nosso sentimento, a nossa lembrança, e com isso, estejam onde estiverem, eles estão recebendo, né, esse comunicado e vão gradualmente se aproximando de nós, para que no momento aprazado, né, que quando fazemos a prece para os finados, eles estejam presentes e recebam agora mais proximamente aquilo que lhes queremos passar. Mas voltando então à ideia, quando fazemos uma evocação e se apresenta um espírito, de que maneira nós iremos conversar com esse espírito? De que maneira nós iremos, né, estabelecer o diálogo? E isso se refere muito aos momentos em que nós fazemos evocações para o socorro espiritual, para aquele instante em que, sabendo de necessidades específicas de um ambiente que está sendo, de alguma forma, acicatado pela presença de espíritos turbulentos ou criando alguma situação não muito favorável às pessoas, vê-se a necessidade de evocar esses espíritos, chamá-los para uma conversa, para podermos, então, contribuir de alguma sorte para que haja melhoria na atmosfera ambiente e, possivelmente, né, que é o grande objetivo, possamos levar a essas criaturas um conhecimento tal que lhes possibilite mudar a maneira de agir ou facultar a eles uma nova ordem de ideias que lhes permitam ter um comportamento muito mais equilibrado e contribuir naturalmente para que se tenha uma situação mais tranquila onde estivermos. E quando fazemos a evocação, né, e quando fazemos esse chamamento, que se manifesta o espírito, vem aquela pergunta: como é que eu vou conversar? Qual vai ser a minha maneira de conversar com esses espíritos? Existem locais quando o espírito se manifesta de uma maneira um tanto turbulenta, né? As pessoas ficam, digamos assim, em sobressalto, né?
E a tendência é entrar em confronto com os espíritos. Entrar em confronto com os espíritos. Os recebem, muitas vezes nem os deixam apresentar as suas razões, nem tampouco lhes deixam falar das suas dores, e logo se começa, não é, aquela conversa. Olha, você está numa casa de Jesus, Deus está aqui, receba, né, neste momento, tenha esse entendimento e caminhe. E deixa-se que o Espírito, né, fique por conta dele, sem que ele saia dali devidamente esclarecido. Então, é necessário que nós olhemos esses companheiros que, embora estejam invisíveis para alguns de nós, são, na realidade, o quê? Homens como nós, só que agora estão sem o corpo de carne. São criaturas como nós somos ainda, né? Só que neste momento nós não os vemos diretamente. Eu particularmente não vejo espírito, a não ser aqueles que estão encarnados diante de mim, né? Mas não tenho essa visão. Mas a ideia que está sempre presente é que nós estamos lidando com alguém que é igual a nós. E é preciso que no momento em que essa criatura se apresente, façamos muita atenção à sua maneira de falar, às suas expressões, para que nós façamos uma adequação da nossa fala no sentido de lhes passar uma ideia plena de entendimento, de conhecimento, e que o estimule a ter um novo modo de ser, um novo modo de agir. Aqui na leitura que nos foi feita, não é? Nos diz Kardec logo no início, o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém utilizar com eles. Se esses espíritos são seres como nós, vamos nos lembrar quando na vida de relação é o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso lado. Como é que nós nos relacionamos com ela? Como é que nós estabelecemos uma conversação? Naturalmente, nós vamos observar determinadas situações, não é? Determinados aspectos que nos levam a ter uma fala bem condizente com aquele aspecto que a pessoa apresenta. Mas, seja ela uma criatura de um nível superior, não é? Que nós olhamos para aquela criatura e dizemos assim, nossa, essa pessoa é mais do que eu. Ou aquela criatura em que identificamos ainda uma pobreza de ordem ou intelectual ou ordem moral, seja como for, respeito, vamos dizer assim, é bom e todos nós gostamos. Todos desejamos ser respeitados, seja a condição em que nós nos encontrarmos. Então, a linguagem que nós vamos ter para com essas criaturas é uma linguagem onde o respeito, né, vai ser presente e nós vamos usar palavras adequadas para transmitir a nossa ideia e dar àquela pessoa, né, naturalmente, a visão de que estamos ali para ou auxiliar, se for o caso, ou estamos ali para, dentro desse nosso respeito, absorver aquilo que ela tem a nos dizer e incorporar a nossa própria maneira de ser, nos educando. Na conversação, nós estabelecemos um processo de educação mútua, tanto para o outro como para nós mesmos. Então, a linguagem deve ser uma linguagem equilibrada, deve ser uma linguagem refinada, se for o caso, né, dependendo da cultura que a pessoa apresente, e jamais seja uma linguagem que incita a revides, a agressões, o que, infelizmente, nós ainda não conseguimos estabelecer, não conseguimos manter isso com muito equilíbrio. Basta ver que se alguém nos fala em um tom mais firme, a primeira resposta é assim, sabe com quem estás falando? Né? Não é isso que a gente ouve dizer? Sabes com quem estás falando? Querendo dizer o que para o outro?
olha bem para mim que eu sou melhor do que você, estou acima de você. E não é pela posição social, não é muitas vezes pelo grau intelectual que se apresente, que nós vamos perceber que aquela pessoa está acima, não é? É muito superior. Por quê? Como nos diz o próprio Kardec, com o amparo dos espíritos. Se na vida de relação, né, onde nós nos colocamos, nós observamos as pessoas pela sua condição econômica, ou pela sua condição cultural, pelos títulos que ela apresenta, né, ou por uma outra característica que ali se faz presente, vamos nos lembrar que essa pessoa é um espírito acima de tudo. Então, quando nós paramos para refletir dentro dessa visão, nós vamos ver que a superioridade que nós que vai se apresentar, ou que vai fazer com que na nossa conversa, né, haja aquele clima de cordialidade, de fraternidade, é, acima de tudo, a superioridade moral do indivíduo. Uma coisa que quase sempre a gente pode avaliar. Estamos muitas vezes diante de uma pessoa que é de uma simplicidade a toda a prova, né? Às vezes morando num casebre. Mas aquela pessoa, quando conversa conosco, quando traz para nós alguma coisa que temos a certeza que nos enriquece, eu, pelo menos, sou assim, eu não sou capaz de chamar a pessoa, me faz reconhecer naquela criatura um ser superior a mim. Embora, naquele instante, esteja numa vestimenta muito singela, muito própria, muito simples. E, no entanto, às vezes nós nos deparamos com criaturas cheias de bordados, cheias de galões, mas quando abre a boca, né? Ou quando se aproxima, quando tem uma atitude, nós dizemos assim, ó, aqui não dá, né? Essa pessoa não tem nada a me oferecer. Então, esse tipo de, essa visão que nós vamos tendo, fazendo avaliação dentro do nosso campo de vida, é a mesma que nós teremos para com os espíritos. Quando os espíritos se apresentam e nós os ouvimos, né, no seu relato, na sua fala, nós vamos avaliar, primeiramente, de que faixa da espiritualidade aquele ser está se apresentando. Se é um ser que, né, traz para nós noções muito elevadas, se é um espírito, né, que mesmo falando numa linguagem mais coloquial, no entanto, nos provoca reações que nos dizem assim, estou diante de alguém que realmente conhece as coisas, que sabe melhor do que eu as coisas, nós vamos ter para com essas criaturas um trato muito equilibrado, muito, eu digo, superior, porque diremos assim, eu não posso afrontar essa criatura com a minha maneira de ser. Uma das coisas, um dos aspectos que talvez todos já tenham observado, entre os espíritos dirigentes de nossa casa, nós temos uma maneira de nos expressar com relação a eles, de uma maneira assim, muito serena, mas muito respeitosa. O nosso querido benfeitor Hermann, que assina muitas das mensagens que aqui recebemos. Acredito que entre nós, né, nosso querido irmão dirigente, coordenador desse nosso trabalho, nós não nos referimos a ele simplesmente como Hermann. Ele, para nós, é o Dr. Hermann. Não só porque esse título, né, ele o traz da sua vida pregressa, ele foi um médico durante a Primeira Guerra Mundial. Ele tem esse título, mas assim mesmo, como Dr. Bezerra de Menezes, nós não o tratamos, não é simplesmente Bezerra de Menezes. Por quê? O conhecer essa personalidade, aquilo que ele foi, o que ele representa,
não nos dá, pelo menos a mim, não me dá o direito de tratá-lo com tanta familiaridade, como se ele estivesse vivendo em nossa casa, né? Participando do nosso almoço, participando ali do cafezinho da tarde. Não nos dá esse direito. Assim como também o nosso querido irmão Baltazar. Eu digo a vocês, eu não consigo me referir a esse espírito simplesmente Baltazar. Ele é para mim o irmão Baltazar. Porque, mesmo sem percebê-lo visualmente, a sua presença no ambiente que nós nos colocamos ganha tal solenidade, a atmosfera muda. Tal solenidade, a sua presença em nosso ambiente é algo assim tão grandioso que eu não consigo, não está em mim. Baltazar, não, é o irmão Baltazar. É aquele que vem nos trazer, não é, a sua palavra, a sua colaboração, e naturalmente, em se apresentando, não é, a partir de um processo de incorporação, em um médium que seja capaz, não é, de registrá-lo, de tê-lo junto a si. Nós não temos para com ele uma conversa assim muito terra-terra ou muito pueril. Não. Por quê? A sua posição moral, Dr. Herman, o próprio irmão Baltazar, o próprio querido Antônio de Aquino, que fala com uma vibração, né, de nos fazer arrepiar em alguns momentos, mas criam no ambiente um quadro tal que nós nos sentimos mergulhar nessa vibração superior e, consequentemente, no trato para com esses irmãos, o nosso toque, a nossa palavra tem que ser uma palavra educada, tem que ser uma palavra onde a comunicação seja bastante objetiva. Nós não vamos perguntar, entre aspas, abobrinhas, né? Vamos perguntar algo que realmente seja de interesse não só pessoal, mas coletivo, para que nós possamos, na aplicação dentro do nosso comportamento, obter resultados também positivos. Mas nos foi lido aqui também um momento em que, se temos essa percepção para com esses nossos irmãos que já estão num grau bem superior, no entanto, em determinadas situações, pelas evocações, pelo chamamento, principalmente relativo quando nós fazemos referência àqueles que nos são mais próximos, aqueles com os quais compartilhamos nosso dia a dia, que retornaram ao mundo espiritual e que temos a certeza que ainda não é porque deixaram o corpo de carne, se agora estão na condição de espíritos, não são espíritos tão elevados, mas estão simplesmente já na condição de espíritos libertos da influência material. Isso não quer dizer que eles já mudaram a sua característica moral, a sua característica espiritual. Porque nós sabemos que toda transformação ela vai se processar dentro da vida de encarnados. É aqui nesse dia a dia, nesse atrito que nós vamos tendo uns com os outros, né, da vida, né? Atrito não no processo de discussão, mas nesse embate que a própria vida nos convida a ter, num processo de depuração de nós mesmos, nós temos a percepção, conseguimos entender, quando alguém, né, da nossa relação retorna ao mundo espiritual, e a gente diz assim, lutou, mas talvez ainda tenha que voltar em nova experiência para se aprimorar, para se tornar melhor. E a linguagem dessas criaturas quase sempre vai ser aquela mesma linguagem que nós conhecíamos quando no trato diário. E essa também será uma das formas de identificação que nós vamos ter para com aquelas criaturas. E aí o que vai acontecer? Se eles chegam junto a nós, não é? Num ambiente para serem socorridos, para serem atendidos, e começam, né, a nos fazer conhecer o seu estado atual no mundo espiritual, que ainda se lamentam, sentem dores, que não perceberam a possibilidade de ter galgado na espiritualidade um degrau melhor,
ainda tem tantas dificuldades, ainda tem tantas... dizem, não é, para nós mesmos, né? Esperava estar num outro ambiente, no entanto, continuo vivendo as mesmas coisas. E, algumas vezes, pode ser até que nós nem façamos, né, a emissão da ideia de viva voz, mas quando nós pensamos assim, recebeu o que merecia. Não é isso que acontece? Quando nós percebemos que aquela criatura não está vivendo ainda um quadro de felicidade, está vivendo, está colhendo aquilo que plantaram. Não parece nada, mas isso é um processo de diálogo, isso é um processo de comunicação que nós estamos estabelecendo com o Espírito, e eles, naturalmente, naquele instante, vão recolher de nós, né, um material que antes mesmo, que não lhes proporcionará condições de recuperarem-se. É a mesma coisa que nós pegássemos uma pedra e jogássemos naquela criatura, pelo pensamento. Então, quando nós, identificando, não é, que aquele ser ainda não é um espírito totalmente transformado, um espírito totalmente melhor, não é? Nós precisamos ainda aí manter para com eles o que vai nos dizer o próprio Livro dos Médiuns. Temos que ter uma linguagem para com eles que os levem a meditar, a fazer uma reflexão para que eles possam, de acordo com a assistência de seus benfeitores espirituais, prepararem-se para uma nova experiência quando retornarem ao mundo de encarnados. É necessário que a conversa, não é? que o trato que nós vamos ter para com essas criaturas seja exatamente neste sentido, auxiliá-los à reflexão. Será o trabalho que nós iremos realizar com eles para tirá-los daquela esfera que ainda lhes causa tanta dor, que ainda lhes provoca, não é? Situações de dificuldades, de ficarem ainda com a mente embotada, sem perceber que caminho seguirem na direção da sua recuperação. O nosso irmão Emmanuel, na obra Seara dos Médiuns, ele diz assim uma coisa muito interessante. Quando à frente do companheiro que sofre, determina a verdadeira superioridade moral, te imagines no lugar dele, a fim de que a tua palavra lhe sirva de refrigério e lição. Se diante desse quadro que se apresenta junto a nós, percebemos que aquela criatura ainda está trilhando, palmilhando, né, a estrada das situações de desequilíbrio, das situações que faz com que ele tenha para conosco uma linguagem ainda também muito pesada, muito dura, o que é que ele está nos dizendo? Nos coloquemos na mesma condição e observemos, não é? Que tipo de palavra nós gostaríamos de ter se fôssemos apanhados naquela condição. Uma vez, num dos trabalhos de socorro espiritual, nós recebemos à mesa de socorro um grupo de espíritos e no conjunto daqueles havia um que depois de ser feita a preleção, depois de ter se feito uma conversa com eles, não é? Ele vira-se para o grupo e diz assim: prestem bastante atenção vocês que estão nesta tarefa. Eu, e que agora aqui me encontro tendo a necessidade de ser socorrido, já fui um diretor de casa espírita e um trabalhador da área de socorro espiritual. E hoje me vejo, né, com a necessidade de ser socorrido. Olhem só, alguém que tinha experiência, que tinha, né,
que soube como lidar com os espíritos, ou lidou com os espíritos na sua expressão de trabalho, mas em retornando ao mundo espiritual, né, ele se via numa condição ainda muito dolorosa e muito, digamos assim, numa posição inferior, né, relativamente ao mundo espiritual. Por quê? Disse ele para nós: tenham cuidado com a maneira como vocês lidam com a espiritualidade. Tenham cuidado no momento em que vocês falam com os espíritos, porque há necessidade de que as mentes sejam clarificadas, de que os espíritos comecem a se entender como filhos de Deus e se entender como instrumentos que vão ser mais adiante utilizados para dar a expansão à obra divina. Isso significando dizer o quê? Que diante da queda, né, diante das condições em que aqueles espíritos se apresentam, em que nós identificamos uma situação que foi representada por uma queda, não um tombo, mas aquilo que nós dizemos, a queda moral, né? Aquela situação em que não houve o aprimoramento moral. Nós não temos que abrir a boca e dizer assim para ele: está colhendo aquilo que tu plantaste. Estás sofrendo, mas tu fizeste tantos outros sofrerem. Estás vivendo essa situação, mas lembra da maneira como tu te colocavas junto da vida. E isso não precisa ser falado. O próprio pensar, na maneira como nós nos dirigimos em pensamento para os espíritos, já representando não só uma acusação, não é? Um julgamento, nós não precisamos fazer isso, porque o espírito já sabe da sua situação. O espírito já tem aquele entendimento de que realmente não se ouve bem no seu processo de vida como encarnado e que ele não conseguiu compreender perfeitamente a lei de Deus e o seu comportamento deixou a desejar. Não podemos fazer isso, porque para eles o que é importante é que um pensamento benévolo o envolva. Que nós emitamos, não é, para com eles uma palavra que seja de conforto. Um pensamento de benevolência, um pensamento de indulgência para com eles. Se nós não podemos ainda perdoar, mas que saibamos efetivamente reconhecer que ele não deixou de fazer um esforço na luta para se tornar um pouco melhor. Então, nesse processo, né, nos diz ainda o nosso querido Emmanuel: perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados. Como nós estamos estudando o livro dos médiuns, né, a nossa referência, em primeiro lugar, é para os desencarnados. Mas olhemos também para os que estão encarnados conosco, caminhando lado a lado. Como é que nós vamos auxiliar essa pessoa a se manter numa linha de estabilidade, de equilíbrio, para que ela saia vitoriosa da caminhada terrena? Usando uma linguagem que leve a essa criatura, não é, a noção de paz, a noção de amor, a noção de benevolência que estamos tendo para com elas, para que elas se sintam alimentadas de novos valores e caminhem adiante. Então nos diz o nosso querido Emmanuel: sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento se aspiras a auxiliar. Se aspiras a auxiliar, ou seja, se nós estamos realmente no momento que estamos, a partir de uma evocação, estamos desejosos de contribuir para a ascensão daqueles espíritos, o que vai acontecer conosco? A página que está assinada por Jean Cleófas, na noite de hoje, nos fala de intercâmbio e mediunidade. Ou seja, no momento em que nós nos colocamos como intermediários entre o mundo invisível e o mundo visível, ou mesmo
nos tornamos intermediários para esse mesmo mundo invisível, qual é o que é necessário? Que estejamos, ele diz logo no início, todo intercâmbio sugere cooperação. Que nós cooperemos com aqueles benfeitores que estão responsáveis pelo socorro mais direto a essas criaturas. Mas nós precisamos oferecer de nós também aquilo que seja melhor. Também aquilo que possibilite aos espíritos identificar em nós alguém que realmente não está apenas fazendo um discurso, mas está com um sentimento de fraternidade, de solidariedade, que busque, acima de tudo, auxiliar o outro. Então, arma-te de humildade e entendimento se aspiras a auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-se. Ele é o primeiro a se conhecer. Então, diante disso, ele dispensa, é dispensável naquela hora que, ao falarmos com aquela criatura, adotemos tom acusatório, que adotemos uma maneira de ser que o leve a se sentir cada vez menor. Não é dessa forma. O tom que nós devemos ter para com eles, voltamos a dizer, é aquele que os leve à reflexão. É aquele que os leve a buscar uma nova forma de ideias, o que não quer dizer que não se use de energia na hora que tivermos que falar com os espíritos. Ou com as criaturas que estão à nossa volta. Energia não é agressividade. Energia, firmeza, que vai demonstrar também o grau de elevação moral daquele que fala, daquele que traz a sua palavra. Eu não me lembro agora o ano, já perdi a data. Mas quando houve aquela situação no Morro do Alemão, não me lembro o ano, desculpe, mas já perdi. 2015? Não me lembro. Nós vimos uma série de imagens, e ouvimos uma série de falas relativamente àquela situação. Todo aquele movimento. Mas há uma imagem que eu não consigo apagar da minha memória, nem tampouco, acredito que outros que também a viram, devem se lembrar dela. No movimento lá feito pelos policiais, houve um rapaz, seus quase 20 anos ou 22 anos, eu não me lembro, que já tinha fugido de um momento em que esteve preso, era morador da região, e que desce lá do morro e vem se apresentar aos policiais. E foi aquele corre-corre, mas era um procurado e tudo mais. E junto dele veio uma senhora, que era a mãe dele. Uma criatura muito humilde, muito simples, e a qual ele havia recorrido no momento em que os policiais estavam adentrando lá o ambiente. E o que aconteceu? Ele correu para junto de quem? Da mãe, Quando a gente está numa situação complicada, onde é que a gente vai buscar socorro? Onde é que a gente vai buscar abrigo? Junto da mãe? Então, ele tinha corrido lá para a casa da mãe, e o que é que a sua mãe fez? Olha só. Arrume-te, vista-se, e vamos descer, porque tu vais te entregar. Vais te apresentar às autoridades, porque eu não quero meu filho morto, mas tu vais te apresentar às autoridades. E ela não falou, com aquele, coitadinho do meu filhinho, não. Ela falou com a sua autoridade de mãe. Ela lhe falou com a voz que naturalmente o levou a raciocinar. Ela falou com a voz da razão. Muito embora o coração de mãe talvez estivesse derramando lágrimas de dor, lágrimas de sangue, por ver a situação em que seu filho se apresentava.
E o rapaz dizia, mas eles vão me matar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ela disse, não vai não. Não vai não, você vai se apresentar. Então ele desce o morro, com a mãe ao lado, né? E chega diante da autoridade policial, se apresenta. Se apresenta e a mãe, né, aqui está, para que seja cumprido aquilo que realmente lhe foi destinado pela justiça. É esse grau de superioridade que faz com que diante de uma pessoa dessa natureza, eu digo assim, ó, tira o meu chapéu. Né? A gente vai inclinar a cabeça, porque fala quem pode. Né? Fala quem pode. Então, nesse instante, o que acontece? Ninguém precisou, as autoridades policiais não precisaram fazer a leitura da quantidade de situações, vamos usar o termo geral, crimes, em que ele estava, em que ele incorria, mas o acolheram e o conduziram para o local de direito. Não é? Então, é necessário, nesse momento, nós, ao invés de apontar o dedo, ao invés de usar todo um vocabulário, usar a palavra que massacre, há que se ter uma palavra que garanta àquela criatura refletir, eu tenho necessidade de mudar de rumo. Eu tenho necessidade de ter um outro comportamento. Eu tenho necessidade de, pelo menos, já com alguma antecedência, entender que as consequências das minhas ações, dos meus gestos, da minha maneira de ser, poderão ser muito piores daqui para frente. E isso, né, isso nós vamos desenvolver, nós vamos conversando com os seres espirituais, né, de maneira a que realmente a mensagem chegue aos corações e eles possam, então, na reflexão que vão fazer gradualmente, com assistência também de seus benfeitores espirituais, eles possam agora fazer aquele giro, né, de 360 graus, né, ou de 180 graus, mudando agora a direção da sua caminhada. Por isso, os espíritos, né, o Kardec vai nos dizer que, com relação a essas criaturas nesse nível, é necessário que a nossa linguagem seja uma linguagem segura, seja uma linguagem efetivamente esclarecedora, mas não seja uma linguagem piegas, muito pelo contrário, ela tem que ter energia. A mensagem tem que ir, não é, com segurança, que fará com que aqueles espíritos possam realmente fazer a sua reflexão e busquem agora uma nova estrada. O doente sabe em que ponto do corpo se lhe encrava a enfermidade e não aguarda acusações porque se desgoverna nos momentos da crise. Nós não vamos ter para com essas criaturas, não é, uma linguagem que o leve a mais se desequilibrar. Lembremos, não é, que é necessário que nessa maneira de nós entrarmos em contato com esses espíritos, possamos mostrar a eles, acima de tudo, o sentimento de fraternidade, mas o sentimento de amor com que nós iremos, não é, sensibilizar essas almas. Já tivemos oportunidade também de ouvir uma vez, num dos nossos trabalhos desse socorro espiritual, em que um companheiro fazia, né, conversava com os espíritos, procurando lhes dar uma orientação, e era um grupo de 5 espíritos, não é? Cada um se apresentando com um nível de agressividade que era necessário que os companheiros à volta mantivessem o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional e a ligação contínua com seus benfeitores naquele instante. E lá para as tantas, depois de uma conversa, durante um tempo, uns 10 minutos pelo menos, um dos espíritos virou e disse assim para a gente. Quando foi perguntado a ele, porque ele estava muito silencioso, ele não falava,
Então foi perguntado a ele se ele tinha tido naquele instante, se ele entendia aquilo que estava sendo apresentado. Então o Espírito virou e disse assim: olhem só, eu estou calado sim, mas eu não estou dormindo. Eu estou aqui acompanhando tudo que vocês estão dizendo, mas eu estou observando o coração de cada um de vocês. Eu estou olhando o coração de cada um de vocês. E o que acontece? Eu percebi que em nenhum momento a vibração de carinho de vocês se alterou. Em nenhum momento eu percebi que vocês estavam sendo falsos naquilo que estavam dizendo. Muito pelo contrário. Veio sobre nós, não é, uma onda que nos emocionou. Que realmente nos emocionou. Então, nós estamos entendendo que ter vindo a essa casa, porque muitas vezes na evocação que é feita, espíritos reagem. O que nós viemos fazer aqui? Nós não temos nada a ver com essa casa. Então ele disse, está nos dando realmente a visão de que foi aqui, ou ao vir para aqui, que nós encontraríamos realmente as respostas para as nossas muitas dificuldades. Então vejam bem, estando fora do corpo físico, os espíritos observam aqueles com os quais estão confabulando e naturalmente tiram dessa percepção, e observando, não é, a maneira como nos dirigimos, as vibrações, até que ponto estamos efetivamente voltados a colaborar para o crescimento, para o progresso desses espíritos. E isto, né, faz com que passemos a ter para com eles, a partir até da aquiescência que eles estabelecem quando lhes fazemos os convites para continuar na casa, nos possibilita ter para com eles uma conversa mais coloquial. Não vamos ter uma conversa, não é, erudita, mas nós vamos olhar para aquelas almas entendendo as suas dores e, naturalmente, todo aquele que sente dor, né, não quer do médico um esclarecimento técnico. Ele quer só, doutor, me dá o remédio que eu preciso para parar a minha dor. Eu preciso que o senhor me socorra. Então, naquele instante em que estamos conversando com esses espíritos, quando o tom no sentido de, na adequação da palavra que vamos ter para com essas criaturas, até mesmo um tom até mais familiar, bem coloquial, o que demonstra, não é, aquele acolhimento, aquele abraço que se vai dar naquelas criaturas, trazendo-as para junto do nosso coração, das nossas vibrações. E isso tem aquele efeito, não é bem purificador, mas tem aquele efeito de abrandar a dor daquela criatura. E, consequentemente, ela passa a aceitar todas as orientações que estão sendo passadas desde o momento em que aqui chegaram, ou na casa que elas chegaram, e para onde foram levadas para serem socorridas. Mas, há alguns instantes, nós percebemos também que, por força de tanto desejarmos ter a possibilidade de conversar, né, de nos entretermos numa conversa mais de ordem familiar, com aqueles que estão mais próximos de nós, procuramos fazer as evocações de familiares. E a tentativa, às vezes, é feita nos nossos lares. Continua valendo a mesma orientação que nos dão os espíritos para aqueles acolhimentos que são feitos dentro das casas espíritas. Em primeiro lugar, precisamos que o nosso ambiente seja um ambiente seguro para efeito dessas evocações. Não podemos, não é, nos colocar na posição de que, bom, eu já sou médium, já conheço, vamos chamar o espírito da vovó, não é? Vamos chamar o espírito daquelas pessoas com as quais das quais nós temos tanta saudade. Lembremos que em torno de nós
há uma verdadeira multidão de espíritos. E pode até, em alguns instantes, né, se apresentar um espírito que se faça passar por aqueles que nós estamos querendo estabelecer confabulação. Então é necessário que tenhamos a segurança, estejamos acobertados pelo chapéu protetor da casa a qual nós estamos ligados, para que efetivamente possamos ter algum resultado, mas que nós não nos coloquemos dentro deste campo de ação de uma forma leviana, porque aqueles que poderão também se apresentar podem ser esses espíritos levianos que querem brincar conosco. E nesse instante, não é, seremos tocados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e pode acontecer de que se estabeleça um desequilíbrio total nesse nosso contato e não consigamos efetivamente o resultado que estamos buscando. Precisamos estar atentos para todo esse tipo de ação, que não deve ser executado fora da assistência de uma casa espírita, ou seja, fora da assistência de uma cobertura espiritual de benfeitores, não é, de espíritos superiores que vão nos ajudar a ter, com essa assistência, um resultado muito mais equilibrado. Isso, no entanto, não quer dizer que nós não possamos colher situações positivas ou situações que nos permitam, né, até mudar a nossa própria maneira de ser. Um espírito que seja um espírito ainda não elevado, né, seja um espírito que ainda esteja muito próximo desse campo de vida que nós ainda trilhamos, um momento, né, de situações assim tão agressivas, tão violentas, nós poderemos ter, num contato, num trato com esses espíritos, nós poderemos ter resultados muito positivos, colhermos ensinamentos, um dos quais, né, nós voltamos a dizer, é a posição daquele espírito que, em se dizendo, né, que se mostrando, tenha sido um trabalhador, mas que não conseguiu, no seu campo de trabalho, uma ascensão, ele simplesmente estava nos dizendo que procurem manter-se cada vez mais ligados aos ensinamentos que a espiritualidade da casa traz para vocês. Procurem manter-se também no campo da própria elevação moral de cada um de vocês, para que no futuro, chegando a este campo em que nós nos encontramos hoje, vocês também não venham a chorar a perda de tempo. Não venham também a chorar o fato de não terem sido tão positivos relativamente aos trabalhos que vocês estavam realizando. Vamos tirar, sim, dessa presença, ensinamentos, como nos diz o próprio Livro dos Espíritos. As comunicações que se obtêm de espíritos muito superiores, não é, são preciosas. Mas ele diz ainda, Kardec, não se segue daí quando se faz evocação e que se apresenta um espírito cujo grau de perfeição ainda não é tão bom, não se segue daí que as comunicações dos espíritos de uma ordem menos elevada sejam inúteis. O observador nelas colhe muita instrução. Colhemos, sim, muita instrução, porque através da comunicação desses espíritos, nesse nível, podemos até ter conhecimento das condições do ambiente do qual ele é oriundo, podemos ter conhecimento de situações, não é, relacionadas aos povos, espíritos que participaram de movimentos de algum grupo social. A maneira como ele se apresenta e o que nos traz nos ajudará a ter esse conhecimento de como são as sociedades, como elas se organizam, e a partir daí nós poderemos
meditando em torno dessas informações, estabelecer também para o nosso viver uma mudança de atitudes, de comportamento, que nos levem a nos tornar cada vez mais úteis à própria espiritualidade, que conta conosco como esses intermediários para com a vida do mundo espiritual para com os homens. Né? E ainda vai nos dizer rapidamente o nosso querido Kardec que a evocação dos espíritos comuns, né? Espíritos cujos nomes nem sempre estão inscritos nos grandes anais da história, eles têm, além disso, a vantagem, essa evocação, de nos colocar em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar através de conselhos úteis. E quando nós nos tornamos cada vez mais úteis, instruindo-os, nós vamos a trabalhar pelo nosso próprio benefício, fazendo com que aquela visão, né, do egoísta que pensa só em si e esquece a dor do outro, ela vá desaparecendo. Porque há egoísmo em apenas procurar a nossa própria satisfação em contato com os espíritos. E quem deixa de estender a mão ao outro, não é? vai ter para a sua própria existência a possibilidade de amanhã procurar o socorro e não encontrar quem o ajude naqueles momentos difíceis. Então, meus irmãos, vamos procurar garantir o nosso aprimoramento, mudando as nossas ideias, nos enriquecendo com os estudos, para que na hora a que formos chamados para os trabalhos, saibamos efetivamente, conversando com o outro, levar-lhe todo o estímulo para que ele também, lembrando-se de Deus e de Jesus, encontrem as forças necessárias para garantir também o seu crescimento. Que nós possamos, então, estar sob a bandeira de assistência dos nossos benfeitores e que Jesus nos abençoe sempre. Obrigada, dona Yara, por toda a instrução que a senhora nos deu na noite de hoje, né? Que Jesus lhe abençoe e que a senhora esteja conosco por muito, muito mais vezes, né? Meus irmãos, agora nós vamos dar continuidade ao segundo momento do nosso trabalho da noite de hoje, né? Que é o momento dos passos, tá? E nesse momento nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, esquecimento do passado, onde a Raquel vai fazer a sustentação no momento dos passos. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque orgulho e dessa forma obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse e, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se é punido, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que falta corrigir em si mesmo. E é sobre esse ponto que ele deve concentrar toda a sua atenção, porquanto, do que foi completamente corrigido, não resta nenhum vestígio. As boas resoluções que tomou representam a vossa
a voz da consciência que o adverte sobre o que é o bem ou o mal e lhe dá forças para resistir às más tentações. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre, durante o sono, a qual não nos impede de lembrar, ao acordarmos, no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O espírito não readquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que, mesmo encarnado, durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação. Mas, na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. E assim eu convido os nossos médiuns que se posicionem e que nós outros, não nos atentemos a essa movimentação que se faz necessária nesse momento, mas que nós possamos pôr em nossas mentes, a imagem do Senhor Jesus, para que a gente sinta desde cedo, essa vibração de paz, de acolhimento, de amor, que esses amigos espirituais, benfeitores desta casa que tanto nos ampara e socorre, nos ajudam desde cedo, desde que quando entramos aqui. Então, meus irmãos, esse momento é um momento para a gente se sentir, fazendo parte dessa vibração, desse amor, que esses espíritos nos dão. E eles estão juntinho a cada um de nós nesse momento, olhando as nossas necessidades, prontos a nos ajudar nas nossas dificuldades, sejam qual for. Não é, meus irmãos? Por isso, esse momento, esse breve momento, é para que a gente possa se sentir abençoado por esses irmãos que tão carinhosamente nos acolhem nesse momento. Vamos continuar sentindo essas vibrações do equilíbrio, da paz em nossos corações, nos preparando para que nós possamos receber essas energias positivas que tão amorosamente os nossos médiuns que são preparados para isso se colocam de boa vontade de coração junto a esses benfeitores amigos para nos ajudar a todos nós que aqui encontramos, Então que o nosso coração, que as nossas mentes estejam receptivas para podermos estar nessa energia. E assim, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, a esses amigos espirituais que tão amorosamente estão ao nosso lado, vendo as nossas necessidades. Vamos rogar a esses corações generosos que nos ajudem nesse momento, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas inquietações. E assim, Senhor, envolvidos pelo Teu amor, que é tão imenso, nós te pedimos, nos sustente, nos proteja, que aos médiuns que de tão boa vontade possam estar nesse momento, tão juntinho aos seus guias, preparados para esse trabalho. Então, assim, em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós iniciamos o momento do passe. Graças a Deus. Envolvidos que estamos nessas vibrações de paz emanadas de Deus, nosso Pai de infinita misericórdia,
Jesus é o nosso mestre, né? Nosso condutor e governador do nosso planeta, e possamos refletir em torno, né, das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, com um propósito, né, principal de consolar, né, nossas almas, muitas das vezes tão aflitas em lutas internas. Bem-aventurados os aflitos, Jesus falou, né, para todos nós, nesses tempos, né, de hoje, de muitas provações, expiações, lutas, né, em que essa questão do esquecimento do passado, né, nós entendemos, né, assim como a espiritualidade nos trouxe, através de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e no Evangelho, o esquecimento do passado. Tivemos um passado, vivemos, né, em outras existências, adquirindo conhecimentos, tendo quedas, passando por situações difíceis, com determinados comportamentos, perante até a mensagem do Cristo. E hoje nós voltamos aqui, nós reencarnamos, nós, através dessa nova oportunidade oferecida por esse Deus misericordioso, que nos faz refletir na noite de hoje o quanto é importante esse esquecimento do passado. Porque Deus, sendo o nosso Pai Criador, de infinita misericórdia, Ele nos deu essa chance, né? Esse recomeço. Porque se nós nos lembrarmos, né? Se nós nos lembrarmos naturalmente quem fomos em outras encarnações, não daríamos para saber viver, né? Nesse mundo em que nós estamos aqui, ainda um mundo de provas e expiações. Então, com esse esquecimento do passado, nós podemos viver sempre, claro, uma vida de muitas lutas, porém, para o nosso melhoramento. Porque, como está falando aqui o Evangelho, Deus nos deu exatamente o que necessitamos. Então, tudo que nós estamos passando, todas as situações têm um propósito. Nada está fora da lei. O que nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos no que poderia nos prejudicar, para que a gente possa ter esse aprendizado. O espírito não readquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer, ela não perde jamais. Após a experiência, prova que mesmo encarnado durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade, tem consciência dos seus atos anteriores. Então, esse passado nunca vai ser apagado no nosso inconsciente. Porém, estando encarnados, nós precisamos estar com esse esquecimento do passado, que é para o nosso melhoramento, né? Então, que Jesus nos abençoe na noite de hoje, nos trazendo muita paz. E assim, Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer pelo verbo consolador, pela instrução, pelas essas energias positivas que aqui recebemos. E continuamos, Senhor, a rogar ao seu coração que essas vibrações de paz possa chegar também conosco aos nossos lares, que possa chegar também, Senhor, aos hospitais, orfanatos, enfim, Senhor, para todos aqueles que necessitam imensamente do teu amor, da tua paz e do teu equilíbrio. E assim, Senhor, em teu nome, em nome dos guias diretores desta casa que é de amor, que nos acolhe, que nos ampara e nos socorre, Senhor.
mas acima de tudo a Allan Kardec, a Leon Denis, mas a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade. Nós agradecemos do nosso coração e pedimos que continue a nos sustentar, Senhor, nesse momento. E assim, Senhor, em Teu nome, nós encerramos a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que o Senhor nos envolva no Seu amor e na Sua paz. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que vocês tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.